Boa noite a todos, voltando aqui depois de um tempo para fazer uma análise de algumas ações. Estava comentando num grupo de amigos e a gente estava falando desses três papéis e a gente acabou falando de fazer uma análise, né? E eu vou fazer essa análise do meu ponto de vista e deixar aqui registrado no canal, lembrando que essa análise não tem nenhum cunho de recomendação. Isso é uma análise com uma visão extremamente particular, o meu ponto de vista, que eu compartilho aqui. Então, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda nesses papéis, tá certo? Vamos começar aqui com. Vamos começar com Bradesco, BBDC 4. Vamos lá. A análise ela é uma análise para swing trade, tá? Então vamos dar uma analisada aqui no semanal. A gente vê por um bom período, né? Ele ficou encaixotado aqui. Olha só a média de 200 como ela ficou reta, né? Até as médias rápidas também aqui ó, ficaram muito estáveis. E agora que eles estão com uma pernada aqui para baixo, buscando aqui um próximo suporte, né? A gente tem um suporte forte aqui que ele segurou. Olha como ele segura nesse suporte, né? Exatamente aqui, mas ele voltou e está buscando romper. Olha só a força do dia dessa semana, né? Ele está querendo vir buscar o rompimento desse fundo, né? Se ele romper esse suporte, pessoal, ele só tem espaço para vir até 12,31. É uma perda significativa, né? Olhando assim no semanal, ele está abaixo de todas as médias, a média de 72, média de 17, média de 200. Olha só que semana, né? Aqui perdeu praticamente aí 21% de valorização, saiu de 19, caiu para 14 e ele está vindo mais para baixo. Né? Olhando aqui pelo diário, o que a gente tem também, olha aí como ele abriu em gap, né? Olha que a abertura de gap não voltou, 7% de variação. E olhando desse ponto de vista aqui, no diário, a gente tem uma primeira análise aqui, que ele cumpriu aqui desse movimento a retração e agora deve estender a pernada, né? E até onde ele pode ir, se ele romper esse fundo, ele vai poder chegar até aqui os 13 num primeiro movimento e depois abre espaço para ele vir testar aqui o 12, né, que a gente viu lá no semanal, né, que é esse suporte aqui. Então não está um momento bom para quem está pensando em operar Bradesco. Claro que ele tem esse gap para fechar, mas esse movimento está mais claro para a gente, né? Para mim, quer dizer, dele vir até aqui, depois ele deve testar de novo para vir até aqui, né? Então eu vou até deixar registrado aqui esses movimentos para numa segunda análise a gente voltar aqui e estudar junto, né? Mas eu acho que ele deve vir para cá. Claro que essa pernada, ela pode ser várias pernas pequenas, né? Mas eu acho que ele vem até essa região aqui, caso ele rompa essa região. Uma coisa que ele pode fazer aqui agora, eu vou até deixar aqui um pouco mais de lado, também se ele falhar nesse suporte, isso aqui é um suporte forte. Se ele falha aqui e ele faz algo parecido com isso aqui, ele pode estar iniciando um processo de reversão, né? Se ele falha, ele começa a subir, depois vem aqui, tenta furar o fundo de novo e sobe, aí ele está começando a virar a mão e aí ele vai ter essa referência aqui para buscar primeiro, né? Depois o fechamento de gap.
e aí assim a gente vai conseguir ver se ele tem algum outro movimento de reversão. Mas, olhando hoje o que a gente tem para swing trade, não é o momento. Tem que esperar ele criar essa movimentação, tem que esperar a falha nesse fundo, que é um suporte forte. Ele precisa falhar. Veio, testou, voltou, ele tem que testar de novo e não romper e falhar. Na hora que ele falhar, ele vai dar a condição de compra para quem quer subir comprado até essas faixas aqui, testando essa região, depois testando essa região aqui. Né? Ele voltar para esses patamares aqui de 21, tem chão ainda para isso acontecer. Mas tudo inicia da falha desse suporte que ele tem aqui agora no 14,70. Tá? Esse suporte é bem significativo, como a gente viu lá no semanal. Ele é um suporte forte. Por que ele é forte? Porque depois dessa região de preço, a próxima referência que o mercado tem é essa, que é o 12. Então abre espaço para ele cair até aqui. Por isso que ele é forte. O mercado não tem memória de preço entre essas duas regiões. Foi aqui que teve defesa. Né? Quando caiu aqui na pandemia, tal, recuperou, voltou, segurou aqui e só subiu. E agora está caindo. Então romper essa região aqui não basta romper. Ele tem que fechar abaixo dessa região. Porque ele simplesmente pode vir aqui, montar um pavio. Né? Ele monta um candlezinho aqui, ó, isso aqui com um pavio. Aí não adianta nada, né? Ele não rompeu, aí foi um rompimento falso, né? Vamos dizer assim. Então, ele precisa fechar abaixo dessa região. Ele fechou abaixo dessa região, aí a gente pode estar preocupado para uma queda maior e esperando ele chegando nessa faixa aqui de preço, certo? Então fica aí a análise para Bradesco. Vamos dar uma olhada em Itaú. Itaú, deixa eu colocar aqui, Itaú C4, ITSA 4. Isso aqui, na verdade, eu já até tinha estudado esse papel aqui. Na verdade, não sei se é Itaúsa, eu acho que é Itube. Deixa eu só confirmar aqui que eu preciso analisar. Itube 4, não é Itaúsa, não. Itaúsa. Itube 4. Vamos lá, tá, exatamente. Ela tá mais bonita, né? A gente olha aqui, eu tô no semanal, tô no diário. Vamos colocar aqui no semanal. Olha o semanal como ele já mostra uma primeira coisa que a gente tem aqui é uma linha de tendência bem significativa, né? Eu vou colocar aqui porque esse rompimento aqui foi falso, né? Foi um rompimento que ele segurou. Então a gente percebe que ó, ele baixa aqui na pandemia, né? Tenta furar num baixo, tenta furar num baixo, tenta furar num baixo, tenta furar num baixo. A gente vê que são fundos cada vez maiores que o anterior, né? E agora ele está montando uma estrutura que me agrada para quem quer comprar, porque ele está cumprindo o movimento. Ele está numa região de compra, né? Se a gente fala aqui é exatamente a região boa para compra. Olha como ele segura na média de 72 aqui, ó. Tudo bem que nessa semana ele está negativo, ele está com um candle negativo, né? Mas ele está numa região boa para compra. Se lá no diário ou nos 60 minutos a gente tem um sinal bom de compra, é interessante, tá? Ele está numa máxima histórica, então, ou seja, também as compras não são fáceis. Está falando de máxima histórica aqui, pessoal. Né? Vamos colocar aqui no mensal, ó, anual. Olha aí, a gente está falando de máxima histórica. Que ele tem que romper. Né? Então ele tem espaço para isso? Tem. Então eu vejo aqui uma boa opção para compra. Não sei se exatamente agora, mas eu vejo aqui ele fazendo esse movimento aqui, né, pessoal? Subindo aqui, opa. Vou até deixar também aqui o estudo registrado.
subindo, ele pode vir até essa região aqui e romper depois de novo com um alvo, podendo chegar aqui aos 34,83, né? Vamos dar uma olhadinha como ele está se comportando no diário, né? Ou seja, esse aqui é um movimento grande que a gente está vendo. Aqui no diário ele ainda não deu o sinal, né? Ele está vendido, veio aqui, ele ainda está vendido. Então, o que pode acontecer? Ele pode romper essa região, continuar fazendo topos e fundos descendentes até encontrar essa linha de tendência e falhar aqui. E só daqui começar a subir de novo. Ou, se ele tiver com vontade de cair, ele vai romper a linha de tendência e vai dar venda, porque ele vai estar aqui rompendo esse fundo aqui que a gente também vai desenhar aqui, certo? Vamos colocar esse fundo aqui só para referência. Mas eu vejo mais esse movimento aqui. Eu vou tirar esse estudo do semanal, porque eu vou deixar o estudo no diário. O que a gente precisa é que ele está fazendo esse movimento, ele precisa falhar nesse movimento de fundo, ou seja, não romper aqui e dar o sinal de compra. Quando ele monta essa estrutura, eu entendo que ele já pode estar comprado com o nosso alvo, que a gente comentou aqui na faixa do 34,77. Vai ser difícil chegar aqui? Vai, porque ele tem aqui que romper a máxima histórica, que é na região dos 31. Agora, para se comprar essa ação aqui, ela precisa mudar de comportamento. E a mudança de comportamento é ela parar de fazer topos e fundos descendentes e sim não romper esse fundo, vir testar, não consegue romper e sobe. Ele está numa região de compra, vai estar dando um sinal de compra, vai estar acima das médias rápidas, talvez não vai estar ainda acima da média de 72, mas vai estar acima da média de 200, acima da média de 17, o que já são bons sinais. Então ele aqui, eu vou deixar desenhado essa análise, que pode ser um movimento que interessaria para mim comprar se ele falhasse nessa queda e subisse. Isso eu me interessa. Agora, se ele romper esse fundo aqui, aí já não... A gente tem que esperar ele chegar até essa linha de tendência para poder fazer esse movimento, porque vai ser a referência de preço do mercado. Se ele romper esse fundo aqui, que ele já rompeu aqui, ó, já era uma referência de mercado, ele rompeu essa referência. Se ele vier e rompe mais, ele vai vir buscar essa linha de tendência. Aí não é hora de comprar. Nós vamos comprar se ele fizer essa estrutura aqui, ó. É o ideal para se comprar, né? Lembrando, mais uma vez, que são análises e não recomendações. E aí o alvo dele é aqui. E vamos falar de Banco do Brasil. BBAS 3. Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no semanal como nós estamos. Estamos perto do topo histórico também, né? Quer dizer, na verdade estamos no topo histórico, né? Não, bem perto. O topo histórico está aqui, nessa região do 45,25, né? O topo histórico é 45,25. Vou deixar aqui. Deixa eu voltar aqui para ficar legalzinho. Pronto, aqui nós temos o topo histórico. Também nós temos um cenário aqui muito parecido com o Itaú, né? Ele tem uma linha de tendência aqui onde ele respeitou, teve uma tentativa aqui, outra tentativa aqui, outra tentativa aqui, outra tentativa aqui, que ele não conseguiu romper e está vindo, né? Como ele está muito perto do topo histórico, aqui ele está mais preocupante que o Itaú, que a gente estava analisando. Mesmo assim, o que a gente tem? Esse movimento de alta aqui, que
foi forte, teve uma correção e agora ele pode estar iniciando uma nova perna de subida, que é o que ele faz, né? Sobe, cai, sobe. Aqui caiu mais do que eu deveria. Sobe, cai. Tô pulando, tô ignorando alguns movimentos aqui, né? Então, essa é a tendência que o papel tem. A gente vê que é o único momento que ele muda de comportamento é aqui, né? Que ele cai mais do que o que deveria, rompe esse fundo e aqui ele poderia estar armando uma venda, né? Ele poderia estar iniciando uma reversão, mas aí ele voltou, não rompeu o fundo e continuou subindo. Então aqui a gente tem essa estrutura de subida que nos remete uma queda até essa região. Então olha como ele segura aqui no semanal na média de 72 e vamos ver agora no diário como é que ele está, né? No diário ele está, na realidade no diário ele está com uma configuração mais de queda do que de subida. Veja que aqui o comprador dominou forte. Opa, deixa eu tirar essa linha daqui. Dominou forte a subida, subiu muito forte, aí caiu, aí subiu de novo, rompendo o último topo, e a gente estava falando de topos fortes, só que aí agora ele já vem com uma queda forte, sobe, fura fundo, sobe. Então a tendência gráfica é ele vir buscar essa linha de tendência e vir buscar esse fundo aqui, né? Então vamos deixar traçado esse fundo aqui com uma resistência que vai casar aqui na linha de tendência. Aqui no diário, o que, que a gente tem? Esse movimento de queda aqui, esse último movimento de queda, cadê? Esse último movimento de queda, no movimento maior, semanal, a gente pode visualizar isso, ó, no movimento semanal. Porém, no diário, ele está fazendo isso. E agora ele pode voltar a cair. Então, o diário tem que ajudar o semanal a subir. Então, uma hora ele tem que parar. Como ele rompeu essa região do 61,8, que era a região do 35,65, ele já, para mim, passa mais a estar vendido do que comprado. Então, aqui eu não consigo ver compra nele, né? Eu não consigo ver compra. E venda no swing é mais complicado, além de ser possível, apesar de ser possível. Então, a estrutura que ele está montando aqui é de busca desse suporte, dessa linha de tendência. Não vejo sinais de compra. Para reverter, assim como a gente estudou lá no Itaú, ele tem que fazer isso, ele tem que testar esse fundo, não romper esse fundo e romper esse topo, principalmente acima dessa região aqui, dessa linha do 36,82, porque ele já sai da região de venda dessa queda, porque essa queda aqui o vendedor veio e bateu. Se essa subida tem um limite até essa região, significa que é um respiro da queda para ele poder continuar. Agora, se ele passa dessa região, eu já leio que não é mais só um respiro, é o comprador que tomou conta. E aí ele passa a estar comprado e uma confirmação da compra fica mais bonita ainda quando ele rompe esse último topo. Então aqui a gente precisa, para visualizar a compra, a gente precisa ver essa estrutura se montando, né? Ele vai subir, ele tem que cair aqui e aí nos dá a compra nessa região aqui. Agora, o que eu estou vendo, o que eu acho mais provável acontecer é que ele venha romper esse fundo, deve pipocar aqui no fundo um pouco e vir buscar essa linha de tendência. É o que está mais bonito para acontecer. Claro que ele vai segurar nesse fundo aqui, esse é um suporte, por isso que ele vai bater, ele não vai passar de primeira, vai segurar, vai subir um pouquinho para depois romper de novo. É o que está mais evidente graficamente. Agora ele pode sim
E para o comprador fica muito bonito se ele fizer isso. Se ele vier, corrigir um pouco mais. Não adianta ele subir direto, porque se ele subir direto, ele não dá oportunidade da gente comprar. E é assim, na hora que ele subir aqui e fizer esse rompimento aqui, ó, aí eu acho que fica bonita a compra. E aí ele tem um alvo bom para buscar com stop significativamente barato. E a gente pode avaliar daqui a alguns dias, algumas semanas, para ver como se comporta, tá certo? Pessoal, fica aí essa análise desses 3 papéis. Vou deixar aqui registrado para daqui 1, 2 semanas a gente voltar a falar deles de novo. Então, obrigado aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo e a gente vai compartilhando aqui a evolução desses papéis conforme as semanas vão passando, tá certo? Um abraço, boa noite a todos e até a próxima.